Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em São Lucas, capítulo 4, os versículos 16 ao 30. Aqui Jesus se levanta no templo, abre um rolo daqueles escritos que na sinagoga eram lidos pelos judeus, e esse rolo que Jesus abre é o livro de Isaías, onde está escrito que a unção do Espírito Santo está sobre ele para proclamar liberdade aos cativos, aos oprimidos, recuperação de vista aos cegos e proclamar a graça de Deus. Ele fecha esse livro, ele enrola esse rolo novamente, senta-se e começa a explicar para aqueles homens, começa a dizer: olha, hoje se cumpriu isto que está escrito aqui, que vocês acabaram de ouvir. E as pessoas ficam admiradas com o seu ensinamento, embora muitos não acreditem nele. E isso é muito interessante porque Jesus pega um texto antigo e atualiza esse texto. Jesus pega um texto no profeta Isaías e traz esse texto para aplicação nos seus dias, no seu contexto. E é exatamente disto que se trata. As pessoas pensam que a profecia é sempre aquela palavra de adivinhação a respeito do futuro. É uma predição do futuro. Mas, em geral, esses escritos proféticos, eles eram análises do seu tempo. Eles eram textos para as pessoas da sua época. Eram textos de denúncia a respeito do que estava acontecendo de mal e de errado naquele tempo, em meio àquele povo ou naquela cultura. E é exatamente disso que se trata esse texto aqui. Mas Jesus, com muita sabedoria, pega esse texto antigo da profecia de Isaías, que remontava vários séculos antes dele, e explica para aquelas pessoas: olha, isto que estava acontecendo aqui, hoje está também acontecendo frente a frente com vocês. Este Espírito de Deus que fazia com que ele se levantasse e falasse e proclamasse libertação, está aqui no meio de vocês, está aqui, tornou-se realidade. E este texto, então, tão antigo, acaba se tornando real, acaba se tornando atual na boca de Jesus. Como eu falei, essa profecia remontava a séculos, e Jesus, com o poder do Espírito Santo, pegou essa palavra antiga e tornou-a atual, sobretudo levando-a ao cumprimento, cumprindo o que estava escrito ali, indicando um modo de se receber a palavra de Deus na época dele, no hoje. Jesus, ali, cheio do Espírito Santo, falou aos corações daqueles homens daquela época. E é exatamente o que nós precisamos fazer hoje. Nós precisamos pegar esse texto antigo chamado Bíblia Sagrada e trazer esse texto para a realidade dos dias atuais. Nós não podemos usar a Bíblia para ficar fazendo adivinhações a respeito do futuro, ficar pensando apenas no futuro, no que vai acontecer, na igreja que será arrebatada, essas coisas. Nós não podemos pegar a Bíblia e ficar apenas falando do passado, de um Deus que se revelou a Israel, mas superou essa revelação e veio em Cristo Jesus. Aqueles homens se impressionaram com a palavra de Jesus, não porque ela estava escrita em um rolo, mas porque aquele escrito antigo foi tomado por Jesus e trazido à realidade deles. E é exatamente o que a igreja precisa fazer. Precisa comunicar a Bíblia Sagrada às pessoas da sua época. Nós precisamos falar, e precisamos também da unção do Espírito Santo para isso, nossos sermões, nossos ensinamentos, a respeito do hoje, do agora, respostas para as pessoas do tempo atual. Por quê? Porque falta essa força para as pessoas. E a Bíblia ganha ainda mais autoridade quando nós deixamos de ensinar coisas genéricas e abstratas que não comovem a alma e não fazem sentido para as pessoas, num sentido prático. Então, que a partir deste evangelho nós possamos entender que a Bíblia traz respostas para o hoje, mas ela não traz respostas prontas para o hoje. Nós precisamos, como igreja, olhar para ela e pegar aqueles ensinamentos, sobretudo os que estão em Jesus Cristo, e aplicar à vida das pessoas nos dias atuais. Respostas
para a cultura atual, porque aí a Bíblia fará ainda mais sentido e as pessoas serão automaticamente atraídas por essas palavras, atraídas pelo Evangelho, assim como esses homens aqui foram quando Jesus abriu esse rolo, leu, depois sentou e aplicou aos seus dias. Deus abençoe você. Até amanhã.